Falar de São Paulo é muito fácil. Ela é muito mais do que uma cidade. São Paulo é uma grande potência. Lá parece que bate os ritmos da economia, da cultura e também da inovação e da diversidade brasileira. E com mais de 12 milhões de habitantes, a capital paulista é o maior centro financeiro da América Latina e uma das cidades mais influentes do mundo. Mas com grandes bônus, também existem grandes ônus. São Paulo carrega uma das maiores cracolândias do Brasil. Mas sabe qual é o mais bizarro? Cara, do nada, essa cracolândia, ela sumiu. Pessoal, dê essa pausa rápida aqui, só pra gente, trocar uma ideia rápida. Me ajude a continuar postando vídeos no canal, criando mais conteúdos. Clica aqui embaixo em curtir, se inscreve no canal, se puder também deixar mais ideias de conteúdos para que a gente possa continuar desbravando mais mistérios e trazendo mais curiosidades para vocês. Então eu vou separar esse momento aqui para você fazer isso. E para quem não sabe, a Cracolândia era aquele lugar bem caótico lá no centro de São Paulo. E ela existia por mais de 30 anos. Centenas de pessoas em situação de rua, usando drogas, numa cena realmente bem pesada de se ver. E eu cheguei a acompanhar essa história. Eu li alguns relatos, li insights. Cara, e no dia 13 de maio, a Rua dos Protestantes amanheceu completamente vazia. Ela realmente zerou. E aqui fica a minha pergunta. Será que realmente conseguiram resolver esse problema de 30 anos atrás ou só empurraram para outro canto? Bem, se vocês analisarem, alguma coisa rolou e funcionou. Ou talvez, será que acabaram mudando de lugar? Isso seria uma mudança de fato histórica. Só que isso aconteceu literalmente da noite pro dia. No domingo ainda tinha gente lá. Na segunda-feira de manhã, um total de 0 pessoas. E olha que cena interessante. Tem até engarrafamento de curiosos passando para ver a rua vazia. A reação das autoridades foi meio estranha. O prefeito Ricardo Nunes, ele falou que ficou até mesmo surpreso com o esvaziamento rápido do local. Mas o Tarcísio, que é governador de São Paulo, ele tinha dado uma entrevista na véspera dizendo que a Cracolândia estava com os dias contados. Pessoal, e olhando a cronologia dos fatos, isso não parece ter sido improvisado. Eles vinham trabalhando frequentemente nisso há tempo. E sinceramente, se conseguiram mesmo tirar aquela cena bizarra de The Walking Dead de lá, é um avanço considerável para a cidade. O vice-prefeito depois revelou que fizeram numa operação mesmo, 120 usuários eles foram removidos em 2 dias. Não é tão simples quanto você botar a força policial e dispersar todo mundo. É um problema que envolve estabelecimento de relação de confiança, acolhimento, tratamento do dependente químico, política de habitação, política de assistência social viva, que é aquela que cria uma porta de saída, que é o emprego, e política de segurança para você impedir o livre fluxo. 80 na segunda, 42 na terça, e isso foi diminuindo gradativamente. Então, pessoal, vamos ao que está sendo divulgado sobre a operação. E porque, olhando aqui, a estratégia ela faz até sentido. Eles montaram ali uma operação que atacou vários frontes diferentes. Fecharam ferros velhos ilegais, que lavavam dinheiro, prenderam traficantes e fizeram uma intervenção pesada na favela do Moinho, que era tipo a base de operação do tráfico ali na região. E pensando por esse lado, isso faz muito sentido. Se você corta o fornecimento de drogas e desarticula quem comanda o esquema, é lógico que o movimento ele vai diminuir frequentemente, não da noite para o dia. Os números mostram que em 2024 houve uma redução de 73% no fluxo de pessoas na região. Independente de quem está no governo, uma queda dessa ela é significativa. E isso não dá para negar. Também falaram que encaminharam o pessoal para o tratamento ali contra drogas e abriram novos centros de acolhimento. E olha, na teoria, é exatamente isso que deveria ser feito. Combater o crime e cuidar das pessoas. E uma coisa que eu achei muito interessante é que o próprio Tarcísio ele chegou a explicar como ele conseguiu montar esse esquema ali por trás. O crime organizado manipulava o fluxo para baixar o preço dos imóveis. Comprava tudo barato e depois montava negócios de fachada para lavar dinheiro. E isso é muito mais complexo do que até eu mesmo imaginava. Agora, é óbvio que nem todo mundo ficou feliz com isso. E é importante também ressaltar aqui as críticas. Teve denúncias de violência policial na véspera do esvaziamento. Alguns usuários relataram que agressões
uso de spray de pimenta, ameaças, rolaram para que eles saíssem de forma mais rápida. Ontem estava chovendo, 3 horas da manhã, eles tiraram nós, levaram nossa coberta, ainda bateram muito na gente e mandou sair, que não quer a gente parado mais em lugar nenhum. Fizer volume de 4 pessoas, eles já espancam. E esse ato de ter jogado bomba, tirar as pessoas e espalhar aquela colônia pela cidade, é ruim porque os equipamentos de saúde e assistência que estão aqui no território não conseguem atender essas pessoas que estão espalhadas. Então, é um movimento contrário que o governo está fazendo e a Prefeitura de São Paulo está fazendo com essas pessoas. E se realmente houve excesso, tem que ser investigado mesmo. Até porque a Corregedoria da Guarda Civil já está apurando essas denúncias anteriormente também. Isso era um caso recorrente. O movimento chamado Craco Resiste e alguns parlamentares do PSOL acionaram o Ministério Público falando em higienização social e remoções forçadas ali. Mas vamos pensar aqui, o que faz mais sentido? Deixar as pessoas numa situação desagradante por décadas ou até mesmo tentar uma abordagem que tente de fato resolver o problema? E pessoal, sendo bem realista, aquela situação não estava funcionando para ninguém, até porque foi um total de 30 anos. As pessoas ali viviam de forma desordenada, usavam drogas, tinha fácil acesso para poder... eles acabavam reutilizando garrafa PET, latas, vendia no ferro velho que já estava na região, atravessava a rua, comprava droga e ficavam no local. Então era muito bem armado esse esquema. Então se a estratégia foi tirar o pessoal de lá e oferecer alternativas, pelo menos a lógica está certa. Agora acho que é uma dúvida crucial, né? Para onde foi todo mundo? O pessoal, eles não desapareceram no ar. E é aí que a coisa ela fica mais complicada do que parece. Parte das pessoas que viviam ali, eles se espalharam pela cidade. Apareceram grupos na favela do Gato, na Praça Marechal Deodoro. Chegou até mesmo ter 500 pessoas durante uma madrugada. E isso é um problema real, pessoal. Porque agora, ao invés de ter um ponto centralizado, você tem vários mini-focos espalhados por São Paulo. Os profissionais de saúde que acompanhavam essas pessoas, eles ficaram perdidos. Como é que eles vão continuar um tratamento se você não sabe onde o paciente está? Eu até entendo essa crítica, tá? Que dispersar pode dificultar o trabalho de quem tenta ajudar de verdade. Mas ao mesmo tempo, pelo menos mudou aquela dinâmica caótica do centro da cidade. E se realmente estão oferecendo tratamento nos novos locais, a abordagem pode ter suas vantagens. Até porque esse lugar ele era muito caótico. Eu já cheguei a ver vídeos onde os próprios moradores ali pediam dinheiro e quando as pessoas se negavam, eles destruíam os bens, carros, comércios, portas. Então isso era um lugar muito desagradável até de se andar. No entanto, alguns moradores dos bairros mais afastados reclamaram que começaram a ver mais pessoas em situação de rua. Jardim Ângela, Vila Medeiros, entre outras aí. E olha, eu quero acreditar que essa estratégia ela vai funcionar dessa vez. Acredito que todos, principalmente a população paulista, torce muito para isso. Porque já tentaram acabar com a Cracolândia inúmeras vezes. E vale lembrar que foi um total de 30 anos e sempre deu errado. Sempre voltou tudo como era antes. Mas dessa vez a abordagem parece ter sido mais completa, sabe? Não foi só, vamos dispersar, vamos saindo, não. Eles atacaram o tráfico, fecharam os negócios de fachadas e ofereceram alternativas de tratamento. Isso mudou o roteiro de quem vivia ali e até mesmo do local. E se conseguiram mesmo cortar o fornecimento de droga na região, isso faz uma diferença real. Porque não adianta só realocar as pessoas. Eles precisam primeiro cortar o mal pela raiz. Agora, é claro que também precisa ter o acompanhamento. Ver as pessoas que foram encaminhadas para o tratamento, se elas estão realmente sendo cuidadas, se não vão voltar a usar drogas, que eu imagino quão difícil seja, e resolver esses pontos para que se surjam ali outros lugares na cidade, para que o foco ele não volte como era na Cracolândia. E por aí vai. Mas o fato é um problema mais complexo e sempre vai ter diferentes lados. E vai existir quem critique e também quem apoie. A minha dúvida é, será que a Cracolândia acabou mesmo dessa vez? Olha, eu particularmente estou torcendo para que sim. Porque, cara, aquela situação não podia continuar do jeito que estava. Era muito desumano para todo mundo que vivia ali. Para os usuários, para os moradores, para os comerciantes. Pessoas que perderam seus negócios, pessoas que
ter em casa ali, só que acabaram sendo invadidas. E se o governo conseguiu mesmo fazer um trabalho sério, combatendo o crime ali, oferecendo tratamento, dando dignidade para as pessoas, eu acho que foi um avanço gigantesco para a cidade. Agora é torcer, né, para que não seja só mais uma tentativa frustrada e que as pessoas que precisam de ajuda realmente recebam o suporte necessário para isso. E aí, o que vocês acham? Será que dessa vez vai dar certo? Ou vocês acham que é mais do mesmo com um novo governo? Comentem aqui embaixo para que eu possa saber a opinião verdadeiramente de vocês e trocar um pouco mais de informação. E se vocês curtiram esse vídeo, deixa o like aqui embaixo, se inscreva no canal e ative o sininho, que tem mais conteúdos assim batendo na porta aí, ó. Obrigado, pessoal. Beijo no coração de vocês. Fui!